O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje estou aqui com dois irmãos da Xiaomi de gerações diferentes, o Redmi Note 9S branquinho aqui, bonito nesse novo design, e o Redmi Note 8 Pro, classudo também em seu design mais antigo, a gente poderia falar assim. E o que acontece? Esses dois aparelhos, no momento que eu faço esse vídeo, a gente tá passando pelo coronavírus, toda aquela situação do dólar, eles subiram, então pode ser que você esteja vendo num momento diferente, mas eles devem continuar competindo em preços semelhantes. O Redmi Note 8 Pro na faixa de R$ 1.900, podendo chegar até 2.000, e o Redmi Note 9S de 2.100 a 2.200. É o que você encontra no momento que eu faço esse vídeo, só que como os preços estão malucos, olhe na hora que você estiver vendo o vídeo, tá? Porque já pode ter mudado, o dólar já pode ter caído, graças a Deus, né? Tomara que caia. O coronavírus já deve ter sido resolvido, se você estiver vendo daqui a uns meses, então tudo muda muito rápido no momento que a gente tá passando. Mas os dois são equiparáveis em vários sentidos e também diferentes em vários sentidos, como câmera, desempenho para jogos e outras coisinhas que a gente vai falar aqui, tá bom? Vamos começar pelo design deles então. Primeiramente, a gente vê aqui o Redmi Note 9S já com um desenho totalmente novo. A gente tem as câmeras aqui quadradas, são 4 câmeras traseiras com um flash embaixo. A câmera principal de 48 megapixels, a traseira é de plástico, com finalização em vidro Gorilla Glass 5, então eu acho bem bonito o design desse aparelho. Tem muita gente que não gostou e design é totalmente relativo, então vai de pessoa para pessoa, não tem como a gente determinar qual que é o mais bonito, né, porque é de cada um, mas ainda assim ele é um aparelho sim que ele segue as tendências atuais. A traseirinha dele aqui é curvada, a gente tem uma lateral aqui que aparenta, isso aqui é plástico, mas aparenta ser um metal. A gente tem aqui ó, a entrada da gaveta, o botão de aumentar e diminuir o volume, e uma grande diferença é que o desbloqueio dele é aqui na lateral, olha, isso aqui é um botão que você aperta, mas também você desbloqueia. E ele é bem rápido, ele não é tão rápido quando você segura, ó, sem apertar o botão, quando a tela está apagada, mas funciona normal aí pro dia a dia, tá bom? A câmera frontal é um punch hole, mudou, a gente não tem mais o notch em gota, e é uma tela maior do que o Redmi Note 8, que eu já vou mostrar para vocês. O Redmi Note 8 Pro, ele tem o design clássico, né, dos aparelhos com câmera aqui no meio, são 4 câmeras também, a gente tem um sensor principal de 64 megapixels, que já é uma grande diferença, e temos depois aqui outras câmeras, ultra-wide, telefoto não, a gente tem uma ultra-wide, uma câmera de macro e uma de profundidade de campo, que fica aqui no cantinho, essa menorzinha é uma câmera, e o flash, tá? E o desbloqueio é aqui na traseira do aparelho, é um desbloqueio mais padrão. O acabamento dele também é em plástico, temos Gorilla Glass 5 aqui, então é traseira de vidro com corpo de plástico, como o Redmi Note 9S, curvadinho também nas laterais, botão de aumentar e diminuir o volume, travar e destravar, e aqui na frente dele, deixa eu destravar, temos o notch em gota e uma tela menor do que o Redmi Note 9S. A tela do Redmi Note 9S é de 6.67 polegadas versus 6.53 aqui do Redmi Note 8 Pro. É tão grande a diferença? Não. O Redmi Note 8 Pro ele parece ser um pouco mais largo, não sei se vocês percebem aqui na mão, enquanto o Redmi Note 9S um pouquinho mais esguio, um pouco mais alto, né? Isso aqui fica aparente que ele é um pouquinho mais alto do que a versão anterior. Ainda assim, são duas ótimas telas para uso no dia a dia, para jogos, seja lá o que você precisar. Você não vai sentir diferença porque elas têm basicamente a mesma configuração entre elas. É uma tela IPS, Full HD nos dois aparelhos, então eu acho que isso não é tanto o que você deve olhar. Falando de multimídia, os dois aparelhos também não têm som estéreo, então a saída do falante aqui dos aparelhos é por baixo, tá? Aqui, nos dois casos. E a gente tem uma coisa que é interessante mencionar aqui. O Redmi Note 9S, ele tem o cartão que não é híbrido, então você pode utilizar o cartão de memória e 2 chips ao mesmo tempo, enquanto o Redmi Note 8S, perdão, 8 Pro, tô trocando tudo aqui os nomes, você é híbrido, então é um cartão de memória com um chip, tá bom? Fazendo um comparativo aqui lado a lado da tela dos aparelhos, vocês podem perceber que elas são bem semelhantes, tem uma pequena diferença de calibração, um pouquinho mais de contraste aqui no Redmi Note 8 Pro, pelo que eu tô percebendo, mas nada gritante. O brilho do Redmi Note 8 Pro parece ser um pouco maior também, olha só. Não sei se vocês estão vendo aí, mas assim, em termos de calibração, elas são bem semelhantes de forma geral. O Redmi Note 9S, que é o de baixo, vocês podem ver, como eu falei, que ele é um pouco mais alongado, né? Então a tela dá a sensação de ser, assim, um pouquinho maior,
só que num formato diferente, né? Ela tem uma proporção diferente aqui, mas para consumir conteúdo são dois ótimos aparelhos. Redmi Note 9S, tá vendo? Dá o Pinch to Zoom aqui, ó, ele preenche a tela toda. E temos aqui o Redmi Note 8 Pro também, você pode dar o Pinch to Zoom. O som dos aparelhos, deixa eu aumentar aqui, ó, Redmi Note 8 Pro, tá no máximo. É que isso aqui não é muito referência, né? Esse vídeo tem um som um pouco mais baixo. Vou pegar uma música que vai ficar melhor, pera lá. Pronto, coloquei uma musiquinha aqui, acho que vai ficar melhor. Esse aqui é o Redmi Note 8 Pro, então o som sai aqui por baixo e só tem um falante, né? Ele não é estéreo, como também o Redmi Note 9S não é. É um som bom, ok, tem nada demais. Tem o volume é médio, não é muito alto nem muito baixo, dependendo, claro, da gravação, mas dá conta, tá? Tá de boa. Agora, o Redmi Note 9S, vamos colocar aqui, aumentar. Eu percebo uma leve diferença, é o seguinte, parece que o Redmi Note 9S ele é um pouquinho mais alto, mas com menos preenchimento de graves, então ele é um pouco mais agudo, né? Os agudos não são mais presentes e os médios e graves ficam um pouquinho atrás. Tá bom? Mas são bem semelhantes de forma geral. Então, para mídia, são aparelhos bons que você não vai perceber muita diferença no uso. Eu não acho que é o foco, você deve se preocupar tanto com isso, tá bom? Agora vamos falar de desempenho desses dois. Aí começa a ter algumas diferenças, por quê? A gente tem aqui o Snapdragon 720G versus o MediaTek Helio G90T. O 720G, o Snapdragon, ele é um chipset menor de 8 nanômetros versus 12 nanômetros aqui do MediaTek, ou seja, teoricamente o chipset da MediaTek, ele tem um tamanho maior, vai ter um consumo de bateria maior e assim por diante, mas a gente tem uma bateria de 4.500 mAh aqui, mas uma de 5.000 mAh aqui, tá? No Redmi Note 9S. Então, em termos de bateria, o Redmi Note 9S é mais interessante por ter um gerenciamento melhor e ter uma bateria maior. Mas o Redmi Note 8 Pro, ele também se sai bem. Você tem uso para um dia inteiro e se você não for muito hardcore, você consegue até um pouco mais do que um dia de uso, tá bom? Agora, falando em termos de benchmark, o Redmi Note 9S ele sai um pouquinho acima na pontuação geral, mas o Redmi Note 8 Pro, galera, ele, o Redmi Note 8, Note 8 Pro, ele se sai melhor na parte gráfica. A GPU dele é mais potente, então ele é um celular que roda os jogos melhor. Tá? Ele vai rodar mais fluido, com mais efeito, com gráfico muitas vezes no máximo, enquanto o 720G aqui não é um aparelho de forma alguma ruim para jogos pesados, mas ele não vai ter um desempenho talvez tão bom como a gente tem aqui no Redmi Note 8 Pro, tá legal? Então, se você tá focado mais em jogos, é 100% jogos o seu foco, você vai ir melhor de Redmi Note 8 Pro. Vou colocar um joguinho aqui pra gente testar, o Asphalt 9, só pra vocês verem, mas vocês vão ver como nenhum deles tem lag, nem nada do tipo, mas a gente vê, às vezes, até um pouco mais de efeito em alguns jogos no Redmi Note 8 Pro, em termos de detalhe, e taxa de frame rate é mantida um pouco melhor, tudo mais. Mas se você gosta de Snapdragon por outros motivos, você vai ter um bom aparelho também com desempenho legal, tá? Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Redmi Note 9S, começar por ele, porque o Note 8 Pro resolveu atualizar o Asphalt 9 aqui, 2 GB de atualização no meio do vídeo. Então vamos começar com o 9S e depois a gente vai pro 8 Pro, tá bom? Então beleza, galera, vamos lá, olha só. O Asphalt 9 é um jogo bem pesado que eu sempre testo aqui no canal, porque faz sentido, né? Ele joga os gráficos no máximo que ele consegue normalmente, e aí se tiver algum gargalo costuma aparecer. Vocês podem ver que o jogo está rodando de boa. Tem alguns efeitos aqui que não aparecem, por exemplo, tem os efeitos muitas vezes de água batendo na tela, que a gente vê acontecendo no Redmi Note 8 Pro, mas o aparelho está fluido, tá? Uma tela boa, grande para você jogar os jogos, não vai faltar espaço, nem nada do tipo, né? Uma tela, digamos, apertada, para quem tem mão grande, nem nada disso. O falante, ele fica aqui em cima, então é bom, eu acho, essa posição, porque se ele fosse aqui, se for segurar o aparelho, você tem que ficar virando ele para ele não fechar. Mas essa linha Snapdragon, quando tem o final G, ela é voltada para games. Então ela vai ter sim um desempenho acima da média, ele não é um celular intermediário, ele já é um intermediário avançado, que você vai rodar todos os jogos da Play Store sem grandes problemas, e até jogos mais pesados aqui como o Asphalt 9, numa boa, tá? Vocês podem ver, ó, sem gargalo nenhum, tá? Então tá ok, não vai te faltar nada. Agora vamos para o Redmi Note 8 Pro, que ele já baixou aqui a atualização.
Beleza, galera, agora vamos aqui com o Redmi Note 8 Pro, tá? Vocês podem ver também que não tem nenhuma diferença muito perceptível entre o Redmi Note 9S e aqui o 8 Pro. Só que parece que a fluidez também é um pouco diferente, tá? Eu sinto talvez o frame rate, aqui deixa eu baixar um pouco o som que tá meio alto. O frame rate do 8 Pro, ele parece que é um pouco mais estável em relação ao S, tá? E é uma tela também muito boa para jogos. Vocês podem ver que ela é um pouquinho mais larga do que a do 9S. E também não falta espaço para quem tem mão grande ou para quem gosta de jogos. Às vezes você precisa muito controle, como PUBG e tal, que você tem várias coisas aqui na tela. Você não vai sofrer com isso. Então é um aparelho sim pensado muito em jogos também. Esse chipset, nossa, tô apanhando aqui, hein, galera. Esse chipset da MediaTek, ele tem se saído muito bem e tem sido muito elogiado, principalmente para essa parte de games. A MediaTek acertou legal aqui, ó. E eu tô jogando uma fase que acontece muita coisa na tela. Então, o bicho aqui, se não aguentasse o tranco, já estaria dando umas engasgadas legal aqui. Tá vendo? Então, galera, de forma geral, os dois se saem bem. Mas se o seu foco é mais jogo, eu acho que o Redmi Note 8 Pro, ele é um pouco mais voltado para isso, tá bom? Agora vamos falar das câmeras. Aí é uma coisa também que me deixou um pouco dividido, mas eu já tenho uma opinião formada aqui em relação ao desempenho deles. Deixa eu colocar lado a lado aqui para vocês verem, e depois eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar algumas fotos aqui nas câmeras mesmo, e dar as minhas opiniões, e depois eu vou parar um pouco o vídeo e colocar algumas fotos lado a lado para vocês verem e colocarem nos comentários aqui embaixo o que vocês acham. Daí vocês veem a foto na tela, né, no vídeo, e fica um pouco melhor para você também formar a sua opinião, tá bom? Então olha só, galera, aqui em cima tá o Redmi Note 8 Pro e aqui embaixo o Redmi Note 9S. Em condição de luz normal de foto, não tem muita diferença. Vocês podem ver que fica bem parecida a foto entre eles, tá? A gente vê uma diferença claramente em saturação, aplicação de contraste, esse tipo de coisa, que vai do processamento da foto. Em relação à absorção de luz, vocês podem ver que o Redmi Note 8 Pro ele costuma ter uma absorção melhor por causa do sensor principal de 64 megapixels. E aqui no Redmi Note 9S, eu tô achando que a gente tá tendo um balanço de branco melhor. Parece estar um pouco esverdeado aqui no 8 Pro, enquanto no 9S ele tá com uma cor um pouco mais agradável, mais equilibrada os balanços de branco. Mas a gente vê mais detalhe aqui no Redmi Note 8 Pro, devido ao sensor de 64 megapixels, né? Olhando essa outra foto aqui, a gente vê, ó, que a exposição do Redmi Note 9S e a coloração da foto, na minha opinião, tá mais agradável. É aquilo que eu falei para vocês aí já da questão do processamento mesmo de cada aparelho, mas o Redmi Note 8 Pro, ele tem mais detalhes. A gente observa aqui quando a gente aproxima que a gente tem um detalhe bem mais elevado aqui, ó, por exemplo, no Mario, tá vendo? Do que o Redmi Note 9 Pro. S. Meu Deus, que bagunça. Vamos seguir aqui para as próximas fotos. Olha só, essa foto aqui dá pra gente ver que teve uma diferença de cor engraçada, ó, que ficou meio esverdeado o balanço de branco no 8 Pro versus uma cor mais natural no 9S, tá? Essa aqui é uma foto que eu tirei com a câmera traseira, pra mim, a câmera principal. Novamente a gente vê um balanço de branco mais equilibrado aqui, uma tonalidade para o 9S, enquanto a gente tem um nível de detalhe maior no 8 Pro. A câmera de macro não tem muita diferença entre os dois aparelhos. E aqui na parte, essa foto externa que eu tirei, a gente também percebe uma leve diferença na saturação aqui da grama, olha só, tá mais verde, né? Aqui tá uma cor um pouco mais realista, que varia de foto a foto, tá, gente? Mas de forma geral, eu vejo um nível de detalhe maior no Redmi Note 8 Pro por causa da câmera de 64 megapixels. Aqui é interessante, quer ver, ó, que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, ó, essa é uma foto de 64 megapixels, essa é uma de 48. Eu vou aproximar e a placa fica bem nítida aqui, dá até para ler a placa e o nível de detalhe que a gente tem aqui, né, nas coisas bem distantes. Se você olhar, olha só como fica longe a foto. Já aqui no Redmi Note 8, que é 48 megapixels, você tem um nível de detalhe legal também. A gente consegue até ler a placa, claro, mas a gente perde alguns níveis de detalhe e informação em algumas partes da foto. Isso é claramente, gente, por causa do tamanho do sensor, né, do quanto de informação ele pode absorver. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês as fotos em low light, né, aqui em baixa luz, para vocês observarem aqui o que eu falo da diferença, tá?
essas duas fotos aqui fica muito clara a diferença. Clara mesmo, né? Porque a gente vê aqui no Redmi Note 8 Pro o céu bem mais exposto e no Redmi Note 9S ele quase não aparece. Apesar da gente ter uma diferença também no tratamento e absorção das cores aqui. O Redmi Note 8 Pro ele tá mais realista, essa aqui eram mais as cores que eu tava vendo, enquanto o Redmi Note 9S ele acertou o balanço de branco automático, então ficou melhor aos olhos, né, na minha opinião. Mas quando a gente aproxima aqui, a gente já vê que tem uma diferença aí de detalhes entre os aparelhos também. Tá legal? O Redmi Note 9S ele aplica aquele efeito um pouquinho borrado, um efeito mais blur, digamos assim, que parece uma pintura quando você olha mais aproximado. Então nas câmeras, o que eu vejo? Não é que o Redmi Note 8 Pro ele tá dando de lavada no Redmi Note 9S, mas se o seu foco é mais foto, eu acho que o Redmi Note 8 Pro ele entrega um sensor mais competente para uso no dia a dia e também com um desempenho em low light consideravelmente melhor. Agora, se você não é tão apegado em fotos, se você gosta mais de foto pro dia a dia, não é tanto seu foco, qualquer uma das duas câmeras vai te atender bem, porque elas são muito semelhantes em termos de distância focal e tudo isso, tá legal? Mas o sensor de 64 megapixels, ele realmente não tem jeito, o tamanho dele dá muito mais opção de uso para low light e também para você tirar uma foto maior, né, cheia, e se você quiser cropar, e assim por diante, tá? Na câmera frontal, os dois aparelhos agem de forma bem semelhante. Eu acho que não tem tanta diferença assim. O Redmi Note 8 saindo um pouquinho melhor, o 8 Pro em algumas situações, mas também o Redmi Note 9S às vezes acaba saindo com a temperatura de cor melhor. Eu achei que o processamento do 9S tá mais maduro. A Xiaomi, acho que ela vai acertar mais o gosto das pessoas de forma geral no 9S, tá legal? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar as fotos aí e vocês me digam nos comentários quem vocês acham que foi o vencedor, tá bom? Bom, galera, vocês viram as fotos aí e vocês me digam o que vocês acharam, tá bom? Então é o seguinte, gente, em termos de sistema, os dois são basicamente a mesma coisa. A gente tem a MIUI 11 rodando aqui nos dois aparelhos, vai vir a MIUI 12 para eles, então eles, no uso do dia a dia aqui, tá? Vocês não vão perceber praticamente diferença nenhuma, porque para sistema os dois vão rodar de forma muito semelhante. Então eu acho que nem deve se preocupar muito com isso. Uma coisa que eu esqueci de falar da câmera é o seguinte, por que o Redmi Note 9S eu acho que ele tá com essa melhora no tratamento, ele tá entendendo melhor o balanço de branco, aplicando melhor as cores e tal? Porque a gente tem aqui o Spectra da Qualcomm, que é a parte que cuida do processamento de foto, que é mais evoluído do que o MediaTek. Então isso não tem muita discussão. A gente tem o Spectra, né, que é essa parte do chip da Qualcomm que funciona para processamento de imagem, ele é bem evoluído e de forma geral ele tem uma interpretação melhor do que a MediaTek. Então o sensor do Redmi Note 8 Pro é mais bruto versus um processamento um pouco mais maduro do Redmi Note 9S, tá? Desculpa, eu esqueci de falar isso na hora, mas não podia deixar passar. Então, gente, são dois ótimos aparelhos. Eu acho que nessa faixa de preço que eles estão, qualquer um dos dois que você pegar vai ser um bom aparelho. Tá caro, é claro que tá caro, porque o Redmi Note 8 Pro ali era na faixa de 1.600, já chegava até 1.400 às vezes, você encontrava as promoção meio maluca, e agora tá 2.000, aumentou muito, mas a maioria dos aparelhos estão aumentando nesse momento e é a realidade que a gente tá vivendo. Dois ótimos aparelhos, eu não acho que pelo fato do 9S ser mais novo, ele é melhor e pronto, acabou, não. Eu consideraria que eles são bem comparáveis em vários sentidos, como eu falei para vocês. Aí só depende de você ver o que vale mais a pena para você e fazer a sua escolha, tá bom? Os links dos dois vão estar aqui na descrição e de outros aparelhos que eu acho interessante. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!